Perguntado sobre a possibilidade da negociação do Yuri Alberto, o Augusto Melo disse que por enquanto não tem nada. Pelo menos palavras do Augusto Melo. O Yuri Alberto vai para o futebol da Inglaterra ou não? O Augusto Melo disse que não tem nada nesse momento e que o objetivo do Corinthians é a permanência do centroavante. Centroavante artilheiro, artilheiro do Corinthians na temporada. Está buscando também a artilharia do Corinthians do Campeonato Brasileiro, o Yuri Alberto. Está vivendo uma ótima fase. Depois de muito criticado, passou a viver uma ótima fase. Então, o Augusto Melo disse que não tem nada nesse momento, pelo contrário, que o objetivo é a permanência do centroavante no Corinthians. Falou também da história do Roger Guedes. Roger Guedes vem ou não vem para o Corinthians? Desmentiu a informação. Diz que por enquanto não tem nada, que não há essa possibilidade e que a notícia veio apenas da mídia, né? Quem veio com essa notícia foi o Neto no programa Os Donos da Bola, dizendo que o Corinthians poderá contratar o Roger Guedes e que pode vender, negociar o Yuri Alberto. O Roger Guedes está no Al Rayyan, do Catar. Será muito difícil para o Corinthians contratá-lo. A patrocinadora do Corinthians, a Esportes da Sorte, pretende contratar mais um jogador de peso, pelo menos mais um jogador de peso, porque ela está muito contente com a repercussão, com o retorno midiático que ela teve ou que está tendo com o Memphis Depay. O Memphis está muito bem, né? O Memphis, só se fala no Memphis e tudo mais, e foi a Esportes da Sorte quem fez a contratação, quem botou o dinheiro, 57 milhões de reais para contratar o Memphis Depay. E existe a possibilidade da Esportes da Sorte contratar mais um jogador para a próxima temporada. Esta possibilidade fez com que surgisse o nome do Roger Guedes. Roger Guedes pode, então, ser o jogador que a Esportes da Sorte quer para a próxima temporada. Mas, por enquanto, o Corinthians desmente esta informação, né? Há quem diga até que o Corinthians já fez uma proposta para o Roger Guedes. O Augusto Melo garante que isso não está acontecendo. Garante que isso não aconteceu. É claro que ninguém vai confirmar nada neste momento. E, de qualquer maneira, é muito difícil contratar o Roger Guedes, porque ele está ganhando muito dinheiro lá no Al Rayyan do Catar, está jogando bem, tem um contrato muito bem amarrado com o time lá do Catar, e então ficaria muito difícil contratá-lo. Mas, de qualquer maneira, ele está sendo especulado no mercado da bola. Outro que está sendo especulado é o Sérgio Ramos. O nome do Sérgio Ramos, zagueiro, ex-zagueiro do Real Madrid, jogador que está livre no mercado, 38 anos, já foi cotado pelo Corinthians. O Fabinho Soldado confirmou que o Sérgio Ramos foi oferecido ao Corinthians. Você já imaginou o Sérgio Ramos vestindo a camisa corintiana? Seria o negócio dos sonhos, né? O Corinthians quer um zagueiro, né? O zagueiro é uma das prioridades do Corinthians para a próxima temporada. O Fabinho Soldado confirmou que o Sérgio Ramos foi oferecido, mas que não houve um avanço na negociação. A apuração, a informação é de que o Corinthians tentou a contratação do Sérgio Ramos, inclusive com a ajuda do Memphis Depay, que conhece o Sérgio Ramos, tentou a contratação do zagueiro, mas não houve tempo hábil para contratá-lo para a disputa do Campeonato Brasileiro, da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil, as 3 competições que o Corinthians disputou nessa temporada. Não houve tempo hábil para contratá-lo, mas, de qualquer forma, é um nome que continua sendo especulado, mencionado no lado do Corinthians. Você imaginou uma zaga com o Sérgio Ramos vestindo a camisa do Corinthians? Tudo bem, já está com 38 anos de idade, talvez seja experiente demais, né, para jogar no Corinthians, ou velho demais para jogar no Corinthians, mas eu acho que ele seria uma contratação espetacular, que vestiria a camisa e vai deitar e rolar com a camisa corintiana aqui no futebol brasileiro, se de fato ele for contratado. Bom, também perguntado foi o Augusto Melo sobre o Hugo, o goleiro Hugo Souza. Afinal de contas, o Corinthians vai ou não vai contratar o Hugo Souza? O Augusto Melo garantiu que o goleiro será contratado. Até o dia 30 de novembro, né? Até o dia 30 de novembro, o Corinthians vai pagar mais uma parcela da contratação do Hugo Souza.
mais uma parcela dos 800 mil euros. O Corinthians deve 800 mil euros no total ao Flamengo para contratar o Hugo Souza. E o Corinthians, inclusive, já mudou de financiador, né? Já conseguiu garantias bancárias com um banco. Eu não sei o nome do banco exatamente, mas o Corinthians conseguiu já as garantias bancárias. O Flamengo não queria exatamente o nome a Abrax, né? A Abrax, que era uma empresa, que é uma empresa de placas, uma empresa de marketing, uma empresa de placas de patrocínio no Campeonato Brasileiro. Essa seria o financiador do Corinthians, mas o Flamengo não queria, né? O Flamengo queria outro financiador. E o Corinthians conseguiu outro financiador, conseguiu um banco para ser o financiador, né? Caso o Corinthians venha a não conseguir pagar o Hugo de uma vez. São garantias bancárias. O Corinthians já conseguiu as garantias bancárias para pagar o goleiro Hugo. Então é isso, senhoras e senhores, o Hugo será contratado pela equipe do Corinthians. E eu só quero falar... Fiel torcida, prestem muita atenção nessa grande informação que acabou de sair. O Corinthians apelando no mercadão da bola, trazendo jogadores de luxo, jogadores de alto calibre para a próxima temporada, que são eles, Davi Luiz e zagueiro Sérgio Ramos. Os dois zagueiros podem jogar na equipe do Corinthians, ou um deles podem chegar no timão na próxima temporada. Inclusive o Fabinho Soldado vem conversando com o staff do Davi Luiz e, pelo que eu vim analisando, provavelmente o zagueiro não deve renovar com o Flamengo. E assim, por mais que o Davi Luiz e o Sérgio Ramos tenham uma idade muito avançada, mas os dois jogadores são assim extraordinários, são muito experientes, então assim, podem agregar e agregar muito aqui no Corinthians para a próxima temporada. São jogadores que chegam para elevar o patamar defensivo do Corinthians. Então assim, eu quero saber de vocês, o que vocês acham sobre a contratação de Davi Luiz ou de Sérgio Ramos, ou então dos dois. Não para por aí, o Corinthians também tá pensando no ataque, tem outros nomes surgindo, né? O Corinthians vai fazer de tudo para repatriar o Roger Guedes, tendo em vista que pode chegar uma proposta astronômica para levar o Yuri Alberto para a Premier League. Então assim, fiel torcida, vamos ter calma, vamos ter cautela, vamos torcer para que o Corinthians consiga trazer jogadores que elevem o nível de competitividade do clube para a próxima temporada. Então é isso, galera, se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.